O nosso mundo moderno, ele funciona à base de uns princípios de engenharia que são, ao mesmo tempo, super simples e absolutamente geniais. O mais curioso, estão por todo o lado, mas são praticamente invisíveis. Estão ali, escondidos à vista de todos, a trabalhar em silêncio para que o nosso dia-a-dia, bem, para que ele seja possível. Então, vamos lá mergulhar nisto? Ok, para começar, vamos pensar numa coisa aparentemente simples. Como é que se pega em sumo de laranja fresco e se transforma naquele concentrado que compramos no supermercado? A primeira ideia que vem à cabeça, claro, é ferver o sumo para a água evaporar, certo? Parece lógico. Só que isso cria um problema bem maior. É que ferver o sumo, bem, destrói completamente aquelas coisinhas delicadas que lhe dão o sabor e o cheirinho a laranja. O resultado seria uma espécie de xarope cozido e não aquele concentrado que conhecemos. Portanto, o verdadeiro desafio aqui é este. Como é que se tira a água de forma eficiente, mas a uma temperatura baixa o suficiente para não estragar o sabor todo? E sabem que mais? Este pequeno dilema do sumo de laranja, na verdade, é a ponta do iceberg. Ele aponta para um dos maiores desafios que existem em imensos processos industriais. Como é que se consegue aquecer ou arrefecer alguma coisa de uma forma super controlada e, claro, eficiente? A solução para isto é uma peça de engenharia que é de uma elegância incrível e baseia-se num princípio absolutamente fundamental. A ideia é simples: transferir calor, ou seja, energia térmica, de um líquido para outro. Mas, e este mas é crucial, com uma regra de ouro: os dois líquidos não se podem tocar. Nunca. Isto é física básica, não é? O calor passa sempre, de forma natural, do sítio mais quente para o mais frio. A verdadeira magia, a genialidade da engenharia, está em como é que nós pegamos neste processo natural e o controlamos a nosso favor. E é mesmo este o ponto central de tudo. Pensem nisto. Pode ser vapor quente a aquecer sumo frio ou óleo quente do motor de um carro a ser arrefecido pelo ar. O objetivo é sempre o mesmo: fazer passar o máximo de energia possível através de uma barreira, imaginem a parede de um tubo, por exemplo, mas sem que haja qualquer tipo de mistura ou contaminação. E é aqui que entra o herói da nossa história. O dispositivo chama-se trocador de calor. É basicamente a ferramenta que foi inventada exatamente para resolver este problema. E claro, existem centenas de formas e tamanhos diferentes para todo o tipo de aplicações. Isto tudo traz-nos de volta à nossa questão inicial, a do sumo. Para o concentrar, a solução é um tipo muito específico de trocador de calor, o evaporador. O nome já diz tudo, não é? Ele foi desenhado para fazer exatamente o que era preciso: aquecer o sumo suficiente para a água virar vapor, mas de uma forma tão rápida e controlada que o sabor fica todo lá, intacto. Mas esta ideia central, não ficou por aqui. Ela foi adaptada e deu origem a uma família inteira de ferramentas industriais. Porque a verdade é que, quando se fala de evaporação, não há uma solução única que sirva para tudo. É que cada líquido é um caso. Têm propriedades diferentes. Uns são super sensíveis ao calor, outros são espessos, viscosos e ainda há aqueles que podem deixar resíduos para trás. Por isso, para cada desafio destes, há um tipo de evaporador feito à medida. Este aqui, por exemplo, é perfeito para o nosso sumo de laranja. O líquido escorre pelas paredes de uns tubos quentes, formando uma película muito fininha. Isto faz com que ele aqueça e a água evapore em questão de segundos. Resultado? O dano do calor é mínimo e o sabor fica todo lá. Ok, mas e se o desafio for outro? Imaginem que em vez de sumo temos algo como pulpa de tomate ou um líquido super espesso da indústria do papel. Aí a conversa é outra. É aqui que entra o evaporador de circulação forçada. Basicamente, usa-se uma bomba para fazer o líquido circular a alta velocidade. Para quê? Para evitar que alguma coisa assente ou se cole às superfícies quentes. Genial, não é? Até agora, estivemos a falar muito de evaporação. Mas isso é só uma pequena parte da história, a sério. A tecnologia de troca de calor é um dos pilares invisíveis de toda a nossa sociedade moderna. Parem para pensar um pouco. A pasteurização do leite. Aquilo precisa de um aquecimento e arrefecimento super precisos. O radiador do nosso carro, que impede o motor de sobreaquecer. A refinação do petróleo. A produção da energia que chega às nossas casas. Sabem o que é que todos estes processos têm em comum? Dependem todos, mas todos mesmo, de trocadores de calor para funcionarem de forma segura e eficiente.
E a importância disto é algo que não dá para exagerar. Sem esta tecnologia, a eficiência de tudo isto caía a pique, os custos iam disparar e, honestamente, muitos dos produtos e serviços que hoje damos como garantidos simplesmente não existiriam. É tão fundamental quanto isso. Então, está visto que estes aparelhos estão mesmo por todo o lado. A questão agora é, como é que os engenheiros conseguem que cada um deles seja perfeito para a sua função? Bem, isso leva-nos a um mundo fascinante e super rigoroso, o do design de engenharia. Isto não é só pegar numa caixa e meter uns tubos lá para dentro, claro que não. É tudo uma questão de cálculo, de uma precisão incrível para encontrar o equilíbrio perfeito entre o desempenho, o custo e o tamanho. Mas como é que eles fazem isso? Bem, uma das ferramentas mais importantes que eles usam é um conceito chamado NTU, que significa Número de Unidades de Transferência. Pensem nisto como uma espécie de classificação da potência do trocador de calor. Quanto maior for o NTU, mais poderoso ele é a transferir calor para o tamanho que tem. E para chegar a esse design ideal, os engenheiros mergulham em cálculos. Bem, cálculos como estes. Não é preciso perceber a matemática, mas sim a ideia por trás. O que eles estão a fazer é a criar um modelo de como é que o calor se vai comportar, levando tudo em conta, a velocidade dos líquidos, as temperaturas, tudo, para encontrar aquele ponto ótimo entre tamanho, custo e performance. E toda esta teoria depois transforma-se em ferramentas super práticas, como estes gráficos. Os resultados daqueles cálculos todos são postos aqui para se conseguir prever a eficiência de um projeto. No fundo, isto é como uma dança afinada entre a física e a engenharia. E é esta dança que garante, por exemplo, que o radiador de um carro é pequeno o suficiente para caber no sítio, mas potente o suficiente para o motor não derreter. E no final do dia, tudo se resume a isto. Cada um destes aparelhos, desde aquele minúsculo que está dentro de um computador até aos gigantescos que se vê numa central elétrica, cada um deles é o resultado de uma engenharia de uma precisão inacreditável. Por isso, da próxima vez que alguém pegar num copo de sumo de pacote ou simplesmente acender a luz em casa, talvez valha a pena lembrar deste herói anónimo que está a trabalhar nos bastidores. O humilde trocador de calor, a garantir que tudo no nosso mundo funciona direitinho, de forma eficiente e segura. Isto deixa-nos com uma última pergunta, para ficarmos a pensar. Se os trocadores de calor estão tão entranhados no nosso mundo, que outras maravilhas da engenharia, assim, brilhantes e invisíveis, estarão a trabalhar à nossa volta agora mesmo, sem nós darmos por isso?